Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos. Chegou o Enem. E o Equipe em Casa, sempre solidário com você, não poderia deixar de fazer essa revisão de véspera. No primeiro bloco, Ciências Humanas com o professor Carlos Alberto. Alô, galera que vai prestar o Enem 2020. Chegamos na reta final, a prova é amanhã. Estamos aqui com Ciências Humanas, professor Carlos Alberto, ênfase em História Geral e do Brasil e com as nossas dicas finais. Lembrando que essa prova que você vai prestar, ela possui 45 questões objetivas ou múltipla escolha. E essa prova, nela você vai ter 3 tipos de questão. A questão fácil, a questão média e a questão difícil ou avançada. O que é uma questão fácil? É a chamada questão de resposta embutida. A resposta está lá, na charge, está lá no texto, no gráfico, é só ler e responder. A questão média ou mediana exige um certo grau de interpretação e a questão difícil geralmente é aquela que não se responde e que você precisa dominar o tema, dominar o conteúdo para responder a questão. Preste bem atenção nisso. Nós trouxemos aqui um tema que é muito cobrado na prova do Enem, que é exatamente a economia colonial. O Enem não usa muito a expressão Brasil colonial, ele usa a América Portuguesa, período em que o Brasil pertenceu ao Império Colonial Português, que vai do século XVI até a independência em 1822. E quais foram as principais, as duas mais importantes, atividades econômicas do Brasil colonial ou América Portuguesa? A empresa colonial açucareira e a empresa colonial mineradora. A empresa colonial açucareira, ela teve o seu auge nos séculos XVI e XVII. É a primeira grande empresa colonial que houve no Brasil. Plantation é o quê? É a grande propriedade, ou seja, o latifúndio, monocultora especializada em um produto, voltada para fora, para o mercado consumidor externo, que é a exportação, e sustentada pela mão de obra escrava. Isso é plantation. Já a empresa colonial mineradora, da chamada mineração, ela teve o seu auge ao longo do século XVIII, que também ficou chamado como século do ouro. É uma atividade mais urbana. Você vai ter uma espécie de mercado interno em função do grande crescimento populacional que você vai ter na região das Minas. A principal marca dela, mais uma vez, é aquilo que a relaciona diretamente ao que é o mundo colonial, que também é uma atividade sustentada pelo trabalho escravo. Aqui nós temos um exemplo de um engenho açucareiro. O que era o engenho? Era a unidade básica de produção. Temos aqui também uma gravura, um discurso iconográfico de uma extração de escravos extraindo aí ouro, logicamente, na região das Minas Gerais. Um tema que você não pode esquecer, que está associado praticamente aí a toda a história do Brasil, é exatamente a escravidão. Lembrando que a escravidão é uma forma de trabalho compulsório, é o ser humano transformado em mercadoria, coisa, objeto, né? E em se tratando de Brasil colonial e também de Brasil monárquico, ou de Brasil como um todo, você vai ter primeiro os índios escravizados e posteriormente o predomínio da escravidão africana. Fenômeno esse que a história chama de africanização da escravidão. E dentro da escravidão a gente vai dar uma ênfase aqui ao processo de resistência. Quando você fala em resistência indígena, você tem aqui as fugas, as revoltas, a manutenção da sua religiosidade, que é muito presente, inclusive aqui na nossa região amazônica, né? A sua reorganização social com as fugas em novas tribos, ou aquilo também que a geografia chama de reterritorialização. Ele foge do território onde morava e vai se reorganizar em outro espaço. Quando você fala em resistência negra, você torna nula a ideia de que o negro teria aceitado passivamente a escravidão, já acostumado com ela, como se colocou durante muito tempo. Pelo contrário,
Há todo um processo secular de resistência, onde você cita os homicídios, há muito registro de senhores, capitães de mato assassinados, as fugas, as revoltas, o suicídio, o banzo, a doença da saudade, as mães, através de aborto ou infanticídios, livrando-as do feto ou da criança logo após nascer, num ato de desespero, como se fosse a única saída para evitar que aquela criança tivesse um futuro, né, na escravidão, de sofrimento, como teve a mãe. Você vai ter as irmandades negras que vão se organizar, geralmente nas vilas. Você vai ter o sincretismo religioso negro, tentando manter viva a sua prática religiosa, mesclando às vezes com o cristianismo. Sincretismo quer dizer fusão, quer dizer mistura, o que dá origem a muitas religiões de matriz africana, como por exemplo o candomblé na Bahia, a umbanda no Rio de Janeiro. Nós temos aqui o marabaixo no Amapá, o batuque, que mesclam, né, que misturam esses rituais cristãos e de origem africana, e a mais clássica forma de resistência, que eram os quilombos, dos quais o mais famoso foi o quilombo dos Palmares, uma tentativa de reorganizar a vida num reino africano em face da possibilidade de não ter condições de retornar ao continente africano. Eu trouxe aqui para vocês um outro tema que já caiu várias vezes no Enem, mas que está muito associado ao nosso tempo, a revolta da vacina. Por exemplo, essa revolta aconteceu na capital do Brasil, Rio de Janeiro, em 1904, governo do presidente Rodrigues Alves. Uma revolta de caráter popular. Uma revolta que, na verdade, é uma reação a uma política autoritária, arbitrária do Estado brasileiro. É o período em que parte da área central da cidade é reformada, mais uma reforma em que as pessoas são simplesmente expulsas de seus cortiços, de suas casas no centro, para abertura de avenidas, construção de prédios públicos, construção de palacetes, de praças, né, largas calçadas. O presidente é Rodrigues Alves, 1902, 1906. O prefeito nomeado por ele, que foi apelidado de o Bota Abaixo, Pereira Passo, e ele manda expulsar essas pessoas, a maioria pobres, a maioria pessoas de origem, né, afrodescendente, né, pessoas que trabalhavam ali no centro, moravam ali e precisavam estar ali para desenvolver, levar as suas vidas. Expulsas, elas ocupam os morros, sem condição alguma de salubridade, o que leva ao surgimento de epidemias na capital, destacando-se aqui a febre amarela, a leptospirose, principalmente a varíola, que foi a última doença que não conseguiu ser erradicada naquele período. Por isso, o governo decretou a vacinação obrigatória sem conscientizar essa gente. Um ato em que até o exército é usado para subir os morros e obrigar essa gente a ser vacinada, mais um ato de arbítrio do Estado, e esse povo aí se revolta. Mas lembre-se, essa revolta é interpretada por vários autores como também um choque cultural. É a medicina legal, a medicina acadêmica científica, a vacina, invadindo o espaço onde se está acostumado com uma outra medicina, a medicina popular, alternativa, não acadêmica. As pessoas acostumadas a se curar com plantas, com ervas, com benzeduras, com raízes, com a mãe de santo, o pai de santo, o raizeiro, o curandeiro. Mesmo sendo pobres, há todo um pudor. Até o braço da mulher não podia aparecer muito, os ombros. Chegavam lá, arriavam os vestidos, obrigavam a se vacinar, a ver as partes íntimas. Tudo isso associado a um monte de situações leva esse povo a essa revolta. O Teatro Municipal do Rio, nessa época construído, é um exemplo de espaço que passou a ser ocupado onde moravam essas pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, obras na época derrubando os cortiços para abrir a Avenida Central, que hoje é a Rio Branco, a mais importante rua do comércio, do centro comercial do Rio de Janeiro. Uma outra revolta famosa é a da Chibata, em 1910, que aconteceu ali também no Rio de Janeiro, uma revolta da parte pobre da Marinha, a parte popular da Marinha, né, liderada ali pelo grande João Cândido, na época apelidado o Almirante Negro. O que você tem aqui?
baixos salários, péssimas condições de trabalho, racismo e castigos corporais. A chibata, o chicote ainda aplicado aos marinheiros, a maioria negros, uma coisa que lembrava muito a escravidão, lembrando que a Marinha ainda proibia negros de ter acesso a altas patentes da Marinha. Olha aqui o João Cândido, liderando aqui o protesto. Olha aqui um dos encouraçados tomados e sob a ameaça de bombardear a nossa capital. E temos aqui mais uma dica, os movimentos sociais na velha república. Canudos, Contestado e o Cangaço. Canudos e Contestado são movimentos messiânicos, movimentos ali daquela massa rural pobre que identificava na república o anticristo. Era o que fazia o Antônio Conselheiro em Canudos e os monges em Contestado, ao dizer que aquelas pessoas se reuniam numa espécie de vida cristã, de vida mais contida, esperando ali o fim dos tempos, esperando ali o juízo final e negando aquilo que, na opinião delas, era o anticristo. Cangaço é um movimento que tem praticamente a mesma origem de Canudos e de Contestado, mas é mais próximo de Canudos à origem. É a grande seca, é a pobreza e a miséria. São bandos armados que vão usar a justiça privada, que vão usar do banditismo social, dos saques, dos assaltos, das extorsões, ali perambular pela região Nordeste. É um movimento nordestino, como forma de escapar dessa pobreza, dessa miséria. Temos aqui a mais famosa foto dos conselheiristas, das pessoas quando aprisionadas pelo Exército Brasileiro, quando da derrota da Guerra de Canudos. A foto em si explica a condição de pobreza e de miséria desse povo nessa época. Temos aqui também uma situação associada ao Contestado. A imagem fala por si, as condições dessas pessoas. E uma famosa foto aqui lembrando o Lampião e a Maria Bonita. Lembrando que quando você fala em cangaço, regra geral, você associa ao bando de Lampião. Não. Esse bando ali tornou-se o mais famoso, mas não foi o único. Quando o Lampião nasceu, já havia cangaço. A questão é que o bando do Lampião andou pelo Nordeste num tempo em que a fotografia popularizava-se, no tempo em que o cinema já está existindo e as imagens ficaram marcantes. E, além disso, foi o tempo em que modernizou-se a polícia através das volantes ou automóveis, com a metralhadora, com o rádio, e que o presidente Getúlio Vargas trouxe para si o compromisso, inclusive de honra, de eliminar aquele bando e, consequentemente, eliminar o próprio movimento. Mas o cangaço ele é muito maior em nível de tempo, historicamente falando, do que simplesmente o bando de Lampião. É isso aí, tenham uma excelente prova, não esqueçam dessas super dicas e avante! Que viagem pela história do Brasil. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Continuando nossa revisão, o Equipe em Casa traz um convidado ilustre, professor Tite, mestre em globalização. Alô, galera do Enem, eu sou o professor Tite e eu estou aqui para trabalhar um tema que foi sugerido pelo nosso diretor, que acompanha o programa, acompanha a evolução de tudo que está acontecendo, e eu vou trabalhar o tema globalização. E o importante desse tema chamado globalização não é nem só a definição de globalização. A gente vai ter que trabalhar as implicações econômicas, as implicações políticas, as implicações sociais. Vamos trabalhar, tá certo, as consequências ditas positivas, as consequências ditas negativas. Tá bom? Então vamos lá começar. Bem,
Para começar, globalização não tem um conceito fechado. Tá? Eu vou definir globalização. Não tem como você definir globalização. Mas, mesmo não tendo, né, um conceito para globalização, a gente pode, né, definir globalização como sendo a maior interdependência entre os países. Ela é econômica, ela é comercial, ela é política, ela é cultural, ela é ambiental. Essa é uma definição de globalização. Tá bom? A prova maior, né, de que há essa interdependência é que não dá mais para se discutir comércio mundial de forma unilateral, não dá mais para se discutir meio ambiente de forma unilateral, ou seja, a discussão ela tem que ser conjunta, todos têm que participar. A globalização ela também pode ser definida aqui, como sendo a maior fluidez do espaço global. O espaço fluido é esse espaço global por onde circula uma gama muito grande, né, de capitais, informações, são pessoas, mercadorias, tá? Aí eu tenho aqui, bem, quem mais ganha com a globalização são as grandes corporações, são os grandes bancos, as grandes agências financeiras, são as multinacionais. O processo globalização é um processo antigo, que data do século XVI, começa com a expansão marítimo-comercial. Mas professor, começou-se a falar agora de globalização. Então, qual é a diferença entre a globalização de ontem e a globalização de hoje? Bem, a diferença ela está na velocidade das trocas. E esses aqui são os fatores, né, de intensificação dessa globalização. O primeiro fator, né, a política neoliberal. O capitalismo atual, ele é dominado, né, pela visão, pela ótica, pela doutrina neoliberal. Ele pode ser colocado em prática a partir da abertura da economia. Então, o que é que acontece hoje? Os países estão promovendo uma abertura econômica. Essa abertura econômica, ela retira os entraves comerciais. Ela facilita as trocas comerciais. Então, hoje nós temos uma circulação maior de mercadorias em função da abertura econômica promovida pelo neoliberalismo. Além do neoliberalismo, nós temos aqui, a evolução dos meios de transporte. A evolução dos transportes é uma evolução tão estúpida que hoje um navio ele pode transportar até 500 milhões de toneladas de mercadorias, de uma única só vez. Então, isso acabou incrementando, acabou incentivando as trocas comerciais. Além da evolução dos meios de transporte, nós temos aqui decisivamente para a globalização atual a evolução dos meios de comunicação. Estamos vivendo hoje, né, no que alguns autores estão chamando de aldeia global? Ainda não. Mas não dá para se negar que as trocas hoje elas são muito evidentes. Nós temos, por exemplo, a evolução das redes de satélites, o surgimento das chamadas fibras óticas e, com a evolução das redes de satélites, nós temos as chamadas infovias. Então, hoje, nesse momento de globalização, né, o mais importante não é mais a circulação de mercadorias, é a circulação de informações, tá? Que é o carro-chefe da globalização. E isso só foi possível a evolução desses meios de comunicação. Tá ok? Bem, os meios de comunicação, hoje, eles propõem, né, eles possibilitam, olha só, operações em tempo real. Está todo mundo vivendo hoje numa única rede. E essa rede é o que nós chamamos de globalização. A revolução da informação, ela também traz, olha só, a oferta de uma série de novas mercadorias. Isso acaba incentivando o consumo. E o aumento do consumo é globalização.
Além disso, nós temos aqui, olha, outros setores de ponta, setores que evoluíram, chamados setores high-tech. Esses setores, eles não só estão contribuindo para a globalização, mas também são consequências da própria globalização. Existe uma tendência hoje, né, de se usar, né, a microeletrônica, a informática. Isso acabou, né, contribuindo para a diminuição dos equipamentos. Graças a quem? A microeletrônica, né, a nanotecnologia. Bem, eu tenho a robótica. A robótica contribui enormemente para o processo de produção atual. Esse aumento no processo ele acaba incentivando, né, o consumo, essas trocas comerciais. Tá? Nós temos, por exemplo, a biotecnologia, que eu acredito que junto com, né, o setor de informática, né, o setor de telecomunicações, né, são, né, os dois setores que mais evoluíram, que mais contribuem para a globalização hoje. Né? Qual é a participação da biotecnologia? Bem, a biotecnologia, principalmente a partir da engenharia genética, ela traz, né, um incentivo muito grande à indústria alimentícia, à indústria biofarmacêutica. Olha aqui, né, o aumento da produção agrícola a partir do desenvolvimento da transgenia, né, da produção dos transgênicos. E olha só, vacinas. Aqui eu tenho os efeitos da globalização. Uma das consequências da globalização é a formação dos mercados globais, é uma tendência no mundo de hoje. Esses mercados globais, eles trazem uma contradição. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, na verdade, acabou de sair da União Europeia. Mas a tendência, num bojo geral, é a formação desses mercados globais. União Europeia, Mercosul. E o que visam esses países quando congregam esses mercados? Bem, a otimização das trocas, a proteção contra uma concorrência internacional. As joint ventures, eu usei essa expressão e elas correspondem, né, às chamadas megafusões. Hoje é uma tendência no mercado global, no mundo de hoje, olha aqui a imagem, né, a função de grandes empresas. Aqui eu tenho um exemplo da chamada Brasil Foods, que é uma fusão entre a Sadia e a Perdigão. É a redução dos custos, né, e a sobrevivência. As cidades globais são as chamadas metrópoles mundiais. São verdadeiros portais, né, de entrada e saída de mercadoria, de informações, de capitais, de pessoas. São os pontos de conexão da globalização. Os tecnopolos é um novo espaço de produção, onde se congrega tecnologia avançada, pesquisa, mão de obra extremamente qualificada, a produção, né, de setores high-tech. Então, esse, né, é um viés da globalização. E como consequência da globalização, nós temos, né, a partir da evolução do meio de transporte, a abertura da economia, a invasão de mercadorias e informações. Ninguém está isento hoje. Todo mundo é invadido por todo mundo, né? E essas informações elas circulam num tempo real, numa quantidade imensa. E aqui eu tenho a globalização sobre o trabalho. O desemprego, para o programa do Enem, ele é visto de duas formas, né? O desemprego conjuntural, que está ligado à crise, mas eu tenho também o desemprego estrutural, chamado também de tecnológico, quando o homem é substituído por equipamentos, ou quando a empresa, né, convivendo com a guerra fiscal, se desloca, né, gerando empregos para o local para onde ela vai se deslocar e deixando um rastro de desemprego. Mesmo com o desemprego, né, as maiores vítimas, tá, são os menos qualificados, até porque a própria globalização, a terceira revolução industrial, acabam demandando, ofertando, melhor dizendo, novos postos. Então, o trabalhador hoje tem que se reinventar. O regime de trabalho hoje, né, ficou, né, mais precário, houve uma redução dos direitos trabalhistas,
Nós temos o regime de trabalho hoje temporário. E, por último, aqui, em relação ao trabalho, a terciarização da economia. O que é que significa isso? Significa dizer que o setor da economia que mais cresce hoje é o setor de serviços. Aqui dentro eu tenho serviços sofisticados, mas eu também tenho serviços subalternos. Né? Ainda falando dos efeitos da globalização, nós temos a marginalização social, desemprego que nós já discutimos, a perda de direitos trabalhistas, aumentou também o fosso entre ricos e pobres e entre os hemisférios norte e sul. O norte rico, né, e o sul pobre, que fica cada vez mais pobre, excluído do processo. Aumentaram as migrações internacionais. E a direção hoje é principalmente do hemisfério pobre sul em direção ao mundo mais rico, no hemisfério norte. E nós temos a exclusão digital, que é uma marca, né, da marginalização social. Quem estiver excluído hoje do ponto de vista informacional, do ponto de vista digital, vai ter dificuldade de inserção nesse processo de globalização. E, para fechar, nós temos um lado muito ruim da globalização, que é o aguçamento do crime. Narcotráfico, lavagem de dinheiro, a biopirataria e os chamados crimes virtuais. Então, esse é o lado negativo da globalização. E com o aguçamento do crime, nós temos aqui a implantação, né, de um poder paralelo, né, desencadeado pelo tráfico, pelos traficantes, pela milícia, e isso acaba se constituindo numa ameaça aos cidadãos. Então, hoje, né, nós escolhemos trabalhar a globalização, até porque, pela experiência, não existe prova de geografia, não existe Enem, não existe nenhum concurso sem que se fale em globalização. E eu espero, tá certo? Sinceramente, né, que você, que é nosso aluno, tenha êxito, você foi preparado, tá certo? Durante, né, todo o ano, mesmo, tá certo, com o problema da pandemia, né? A gente aposta muito em você, a gente está muito otimista e estamos aqui, tá certo? Para tirar qualquer dúvida, a gente vai ficar na escola à disposição de vocês. O mundo está cada vez menor. Vamos em frente com a nossa revisão. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse bloco, um passeio pelas escolas literárias com a professora Jaqueline. Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa última revisão para a prova do Enem. Há uma revisão geralzão, fazer um geralzão das principais escolas literárias que podem ser propícias a vir nessa prova de domingo. E amanhã, né, esteja preparado e aí a gente vai dar tudo certo aqui nas nossas questões de literatura. Então, vamos ver como é que vem a literatura no Enem. Quando se fala de literatura no Enem, de literatura brasileira, a gente lembra de quinhentismo até modernismo, literatura contemporânea. Aqui nós começamos aqui com quinhentismo, 1500, escola literária, que não é exatamente uma escola brasileira, literatura brasileira, mas é a partir do momento em que se fala do Brasil. Então, acontece no século XVI, é uma literatura de informação, uma literatura de cunho didático com a pretensão de informar ao rei de Portugal sobre as terras brasileiras, né? A colonização do Brasil, a chegada dos portugueses, a catequização dos índios e tudo isso são temas agora a ser levantado.
Aí a gente lembra da narração, descrição das viagens, dos primeiros contatos com a terra, a carta de Pero Vaz de Caminha. Na literatura catequética são as cartas também de cunho didático para informar o rei de Portugal sobre as missões jesuítas. Então a literatura de catequese com a preocupação aqui, com a visão aqui do José de Anchieta, do padre José de Anchieta, com poemas, hinos, canções, autos, teatro, que foi o que foi destacável aqui no quinhentismo no Brasil. E essa próxima escola literária aqui, logo em seguida do quinhentismo, nós temos o barroco. A gente pensa numa questão histórica em que o Brasil vai tendo um avanço, né? As coisas vão evoluindo. Então, aqui no século já 17, o barroco ou seiscentismo, ele vai mudar totalmente, né? Uma questão mais religiosa. Aqui a gente pensa em reforma protestante e a contra-reforma. Né? Então vem a contra-reforma tentando resgatar, aqui no barroco, resgatar o poder religioso. Então a unificação da Península Ibérica, a crise dos valores renascentistas, culto exagerado da forma, conflito, dualismo. Aqui eu vou ficar num conflito existencial. Será que eu peco? Será que eu peço perdão? E agora o que eu faço? Isso vai ter resultado nas nossas poesias e aqui como característica o cultismo e conceptismo. No Enem, na tua prova, pode aparecer muito dentro das figuras de linguagem, com muita antítese e paradoxo aqui, por conta desse dualismo, desse conflito existencial. Cultismo que é caracterizado pela linguagem rebuscada, agora uma linguagem mais gregoriana, que vai aparecer em homenagem ao Gregório de Matos Guerra, um dos principais representantes. Conceptismo, que é marcado pelo jogo de ideias e conceitos, seguindo um raciocínio lógico, mas marcado pelas ideias, né? E a propagação da fé, fortemente marcada pela fé católica, e temos como marca registrada dos nossos principais artistas o Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira com seus sermões. Vamos lá. Nós temos agora também o arcadismo no Brasil, arcadismo em Portugal iniciou, né, se a gente vê o barroco era o resgate da fé religiosa, aqui muda totalmente de novo. Olha, já vai mudar, porque no arcadismo eu já vou tentar resgatar essa questão do neoclassicismo, que é um novo pensamento século das luzes, a gente pode até considerar aqui. Então vai voltar aquela questão filosófica, iluminista, a primeira enciclopédia, o fortalecimento da política burguesa, a fundação da Arcádia Lusitana, viver o presente, gozar do dia aqui. E como os principais representantes, Manuel Maria, aqui com poesia lírica e satírica, o Cláudio Manuel da Costa e tantos outros representantes que participaram da Inconfidência Mineira. E vamos avançando, quando chega no Brasil, apesar de um momento histórico era de lutar com a independência do Brasil, estava acontecendo a Inconfidência Mineira, reflete a condição do intelectual brasileiro. De um lado, recebia as influências da literatura e das ideias iluministas vindas da Europa. E do outro lado, interessava-se pelas coisas da terra e alimentava sonhos da liberdade política, de uma vida mais tranquila, mais libertadora. Então, acontecia nesse momento a Inconfidência Mineira, a poesia lírica, em destaque o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga com a Marília de Dirceu, que já veio, inclusive, em prova do Enem, Silva Varenga. Na poesia, o Basílio da Gama, o José Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa de novo, né? Quando a gente fala de José Santa Rita Durão, Basílio da Gama, a gente já lembra um pouquinho mais dessa ideia mais pré-romântica, né? Que fala um pouquinho da questão indianista. Poesia satírica, com Tomás Antônio Gonzaga, que fala da Marília de Dirceu, e o Silva Varenga Peixoto. E no romantismo? O romantismo vai avançando nessa nova escola literária, a gente já pensa numa era, início do século XIX, digamos, né? E isso vai surgir no Brasil num momento bem conflitante, né? Porque aqui a gente lembra de Revolução Francesa, o romantismo ele vai surgir no Brasil, uma das escolas literárias mais que vão perpetuar por muito tempo, dividida em 3 gerações, primeira geração indianista ou nacionalista, e a segunda geração ultrarromântica e a terceira geração condoreira,
certo? A primeira geração é aquela geração nacionalista, onde exaltava a pátria amada, aí a gente vê a figura do índio como a figura do herói, aí a gente lembra de Gonçalves Dias com Canção do Exílio, a gente lembra de Iracema, a gente lembra do José de Alencar, a gente lembra de todos esses artistas, esses poetas que vão influenciar nessa primeira geração do romantismo. Na segunda geração, a gente lembra de Álvares da Costa, né? E ele trata dessa ultra-romantismo, aquele amor assim exagerado. O mal do século, o que era o mal do século era a tuberculose, que vai influenciar em muitos. O Álvares de Azevedo vai assim, enlouquecer, e tantos outros que vão ser diagnosticados com a doença e vão morrer muito jovem, né? Isso influencia nas suas escritas, algo bem exagerado do romantismo dessa segunda geração maravilhosa, que ela serve como vários temas, citar o romantismo para vários temas, inclusive para a tua redação. E a terceira geração, uma terceira geração também conhecida como geração pré-realista. Por quê? Porque vai ser uma geração condoreira em homenagem à questão da escravatura, a libertação dos escravos. Ser falado agora, o poeta dos escravos aqui, Castro Alves, vai ser o maior representante dessa terceira geração. E aqui, vamos lá, próxima escola literária, a gente lembra agora do realismo. Aqui eu busco representar o que a gente chama como uma característica específica dessa escola literária, a verossimilhança. O que é a verossimilhança? O mais próximo da realidade. Agora eu vou abordar os conflitos, os problemas sociais existentes, vividos de uma forma mais, digamos, mais concentrada. Um exemplo, a família, a igreja, então vão ser ligadas. Imagina no realismo, o crime do Padre Amaro, Primo Basílio, Madame Bovary, né? São obras que vão... Madame Bovary, que vai lembrar essa obra? A mulher no casamento, como é vista a mulher do casamento. A mulher não é mais pura, perfeita, angelical. Ela é um ser humano comum que age através dos seus instintos, que ela é de carne e osso, que ela pode cometer, digamos, um adultério, que é mostrado na Madame Bovary. Então, o realismo na literatura manifesta-se exclusivamente na prosa. A poesia da época vive o parnasianismo, que é a próxima escola. O romance social, romance psicológico e agora, que é o chamado romance de tese, é a principal forma de expressão. Deixa de ser apenas distração e torna-se veículo de críticas a instituições como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa. A escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade são os principais temas tratados na linguagem, com a linguagem clara e direta. Agora, pela primeira vez na literatura, é abordado o quê? A homossexualidade. Imagina, esses temas em pleno século XIX era bem chocante, né? Então, uma obra maravilhosa que a gente já começa a falar sobre um pouquinho da homossexualidade, que é o Ateneu. O naturalismo é aquela escola literária que vai tratar mais dos instintos humanos. Nós somos animais, né? E é representar em que a gente não age, não é totalmente agindo a razão, mas a gente age por instinto. Radicalização do realismo, aquela visão determinista, evolucionista, darwinista, o homem como animal, presa de forças fatais e superiores, meio, agora que vai influenciar o meio, a herança, a genética, a fisiologia, o momento, olha aí, isso vai ser totalmente, muito marcante. A gente lembra fortemente características do naturalismo no cortiço. No cortiço, no mulato. Nossa, mulato é perfeito para representar a questão do preconceito, que aqui é fortemente do realismo, né? A questão desses instintos, a questão do preconceito racial, tantas obras maravilhosas que podem vir à tua prova. Então, tendência para análise dos deslizes da personalidade, de deturpações psíquicas e físicas, como é o caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Falou de naturalismo, Aloysio Azevedo falou de realismo, lembra de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá?
preferência pela classe operária, patologia social, a miséria, o adultério, a criminalidade, são temas fortemente marcantes encontrados nos clássicos desse período literário, do naturalismo. E o parnasianismo? O que foi o parnasianismo? O parnasianismo foi aquela escola literária que nem durou por muito tempo. Ela ficou assim, digamos, logo veio a próxima escola literária e ela é marcada, uma carro-chefe do parnasianismo, arte pela arte. O que é arte pela arte? Exclusivamente uma escola literária poética que vai representar, preocupar-se com a estética, com os elementos, com a estrutura estética da poesia. Então, é uma poesia bem descritiva, ela é com objetividade, exatidão, a economia de imagens e metáforas, né, retomada dos valores clássicos aqui, ó, totalmente diferente, né, à escola anterior, preciosismo rítmico e vocabular. Agora o vocabulário é aquele perfeito, impecável. Rimas raras, agora começam a surgir essas rimas raras, rimas preciosas, estrutura fixa como os sonetos. Então, irá estruturar, valorizar no parnasianismo exclusivamente a poesia, certo? E aqui, um dos principais autores dessa escola literária é Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Eles formaram a tríade parnasiana. Aqui, nesse poema, ele vai descrever como é a profissão, o que é ser poeta. E o simbolismo, que é também aquela escola literária que vai acontecer um pouquinho, quase junto com o parnasianismo, e que ela vai também exclusivamente ser poética. Tá? Ela é também poesia, mas de um pouquinho vai mudar. A gente lembra da musicalidade, uma coisa mais sonora, mais mística, uma obsessão pelo branco. Por que pelo branco? Porque alguns poetas vão sofrer preconceito, né? Então vai ter essa questão ainda do preconceito, vai idealizar o branco, né? Essa questão depois que a gente morre, e aí, vai para onde? Essa questão existencial será valorizado, né? Essa questão de ruído, a musicalidade, né? Muita sinestesia, figuras de linguagem, a sinestesia, a aliteração, gradação serão uma das figuras de linguagem predominantes na poesia daqui. O uso de palavras ambíguas, com duplo sentido, né? Musicalidade com vocabulários sonoros, com onomatopeias. E aqui os principais representantes do simbolismo foi Cruz e Souza, Comissal, Broquéis, aqui maior representante aqui do simbolismo. E para finalizar, nós temos esse aqui, a nossa última escola literária, que é o modernismo. O modernismo também foi uma escola literária extremamente marcante. Pode ter certeza, aposte que vai vir questões do modernismo, seja do pré-modernismo, seja primeira geração, segunda geração, terceira geração, mas sempre o Enem traz essa escola literária, tá? Que assim, a terceira geração a gente já pode emendar, considerar a literatura contemporânea, que é a literatura que nós vivemos, tá? Então, o modernismo deixou marcas nas gerações seguintes, como se observa, em geral, uma maior liberdade linguística, a desconstrução literária e o introspectivismo. Estes novos elementos foram muito bem explorados por Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, um mais lírico, outro mais objetivo, concreto. Pelos romancistas de 30, na prosa intimista de Clarice Lispector, pelos tropicalistas, que são motivo de inspiração até hoje na produção contemporânea. Foram os mais destacáveis de uma escola literária que aborda crises, aspectos sociais, críticas sociais, a realidade da época vivida, a crise do Nordeste, do Sertão, como Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, e tantas Vidas Secas, né, Os Sertões, né, várias outras obras que vão representar essa realidade social. E os principais representantes também aqui dessa escola literária maravilhosa, que é o Carlos Drummond de Andrade, Clarice,
né? A João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que a gente enquadra todos eles dentro das 3 escolas literárias aqui. E o Fernando Pessoa, porque eu coloco o Fernando Pessoa, porque ele vai ser citado, apesar dele não ser um poeta brasileiro, mas foi fundamental para a nossa literatura brasileira com seus pseudônimos, né? Que ele chamava de heterônimos, na verdade, que ele vai criar. Certo? E aí, essas foram as principais escolas literárias, são as escolas propícias a vir com suas características principais, com seus principais representantes, que é o que você deve lembrar e levar para o dia da tua prova. Desejo uma ótima prova a todos os meus alunos, ex-alunos, a todos que estão assistindo, que vão fazer essa prova no domingo. Desejo sorte, concentração, que tudo vai dar certo. Beijos e até a próxima. Então é isso. Leia sempre, leia muito. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E agora, vamos fazer a redação Nota 1000 com a Isadora? Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Equipe em Casa. Hoje, às vésperas da prova do Enem, nós vamos revisar redação, certo? Vamos lá. Aprovação? Partiu! Bom, para iniciar, eu coloquei aqui a estrutura de um projeto de texto. O que é necessário para que você consiga abordar, dentro de uma prova Enem, todas as perspectivas necessárias, certo? Aqui, eu dividi em 4 tópicos, assim como vocês devem dividir em 4 parágrafos. Professora, eu estou acostumado a escrever um texto com 5 parágrafos. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Existem textos nota 1000, tanto com 4 parágrafos, tanto com 5 parágrafos. É necessário que você entenda a estrutura e identidade do seu próprio texto. Eu coloquei aqui introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção. Cada um desses parágrafos precisa conter essas especificações que vocês estão vendo aí na tela. Na introdução, apresentação do tema, contextualização e tópico frasal. A apresentação do tema pode ser diferente para cada candidato. O que você precisa mostrar aqui é a sua identidade, a forma com que você compreendeu esse tema. Competência número 3, certo? Desenvolvimento 1. A ideia 1, o seu problema central, a sua argumentação em si, gira em torno dessa ideia. Ideia 1, a argumentação e o desfecho crítico. Esse desfecho crítico é uma espécie de reflexão. Você não vai dar uma conclusão para aquele problema nesse parágrafo. Você vai fazer apenas um breve comentário, um indício da sua proposta de intervenção, certo? Aqui no desenvolvimento número 2, não muda muita coisa, permanece. Ideia número 2, a argumentação e o desfecho crítico, certo? E por último, mas consideravelmente a mais importante, proposta de intervenção. Aqui nós temos agente, ação, meio e modo, efeito e o detalhamento. E eu coloquei aqui embaixo 4 perguntinhas base. O que fazer, como fazer, quem fará e os possíveis resultados. Você deve encarar a sua proposta de intervenção com essas perguntinhas e com a resolução dessas perguntinhas, você já tem uma proposta de intervenção pronta. É necessário que todos esses elementos, esses 4 parágrafos, sejam detalhados. Afinal, em um período, eu não posso colocar apenas 3 elementos, certo? É o que eu vou detalhar aqui agora com vocês, beleza? Vamos lá. Introdução. Aqui eu coloquei outros elementos para incorporar dentro do seu parágrafo. Olha só, contexto histórico, contextualizar com a temática em si, a tese e o tópico frasal. Gente, o contexto histórico é aquela abordagem, aquelas alusões históricas que você inicia o seu texto.
Essas incorporações ao longo do seu texto fazem com que ele tenha referência, justificativa. E isso é necessário para que o seu corretor, ele condicione, ele aceite o seu posicionamento, certo? Contextualizar com a temática. Vocês são leitores, são frequentadores de um cinema, né? Então, vocês têm conteúdo para colocar dentro de um texto. Se eu escuto uma música da década de 80, eu posso utilizar para referenciar, por exemplo, a ditadura ou as revoluções? Posso, com certeza. A tese é o seu posicionamento. Logo, a partir dessa perspectiva, você tem que defender esse posicionamento. Vamos supor que o Enem, ele tenha como tema educação. Logo, você tem que identificar duas problemáticas que se associem a esse tema, ok? Vamos supor que o tema seja evasão escolar. Você precisa argumentar, colocar aqui no seu tópico frasal, nas suas teses, problemas que se referenciem à evasão escolar. Eles serão os seus argumentos. Você colocará esses argumentos no D1 e no D2, que são os seus chamados desenvolvimento. Aqui nós temos o argumento 1 e 2, tese, ideia, problemática, como você quiser chamar. Nós temos a argumentação e a justificativa. Repertório sociocultural e, novamente, um desfecho crítico. Você tem que apresentar o seu problema de cara, para que eu consiga assimilar o seu raciocínio. Em seguida, você precisa justificar. Eu preciso entender o porquê disso ser um problema. E você ornamenta o seu texto com uma citação, com uma justificativa, um dado estatístico. Tudo isso é repertório sociocultural. E, por último, você faz um desfecho crítico. Se há um problema, você precisa articular uma solução. Todos os parágrafos são importantes, mas é na argumentação que eu aceito o seu posicionamento ou não. Chegamos à proposta de intervenção, um dos nossos parágrafos mais importantes. Por quê? Porque se o Enem lança uma problemática, se ele lança um problema, ele espera o quê? Uma solução. Então, você precisa articular esse parágrafo como um parágrafo conclusivo, um parágrafo que irá resolver, irá mediar propostas para a resolução. Então, articule propostas que convençam aquela pessoa. Vamos lá? Aqui eu discriminei. Agente, quem executa a ação? Governo, ONGs, mídia, família, iniciativa privada. Ação, o que deve ser feito para acabar, solucionar esses problemas, como assistência aos profissionais, campanhas públicas, meio e modo, como se executa, por meio de quê? Por meio de leis, iniciativas privadas. O efeito, todo esse passo a passo, ele resultará em algo? Com certeza. E o detalhamento é quando você acrescenta uma informação a esses elementos. É necessário que você saiba acrescentar. O que eu aconselho? Uma dica para você vestibulando. Detalhe o agente. É necessário que a escola, que é órgão fundamental para o desenvolvimento do aluno, conceda auxílio à comunidade escolar. Pronto, eu detalhei o que é essa escola. Esse detalhamento, ele já conta como um diferencial na sua proposta de intervenção. Anotou essa dica? Aqui, eu coloquei os conectivos. Os conectivos, eles servem como pontes, ganchos semânticos para o argumento de vocês. Coloquei aqui o de adição, mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Finalidade, a fim de que, para que, conforme, como segundo. Eles servem como ganchos semânticos para priorizar a linearidade textual. Eu posso baixar a minha nota se eu não colocar uma citação? Não. Você não zera a redação, você não perde tantos pontos assim, mas você não aumenta a sua nota.
E o que nós queremos? Alcançar nota 1000. E para que você alcance a nota 1000, você precisa seguir todas as competências, todos os elementos textuais. Certo? Aqui eu coloquei algumas citações. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Vocês poderiam utilizar essa citação em um eixo relacionado à educação. Se a igualdade entre os homens que busco e desejo for o desrespeito ao ser humano, fugirei dela. Graciliano Ramos. Essa é uma citação coringa que você também poderia utilizar em um eixo como sociedade. O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno sabe que essa é uma citação coringa para qualquer eixo temático, certo? Ainda tem mais uma citação de brinde aqui para vocês. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Aristóteles. Professora, em qual eixo eu poderia utilizar essa citação? Assim como a citação de Thomas Hobbes, a citação de Aristóteles pode ser utilizada em qualquer eixo temático. Belezinha? Vamos continuar. Aqui eu destaquei os repertórios mais utilizados ao longo das produções textuais. Constituição Federal Brasileira, Agência Brasil de Notícias, pesquisas do IBGE, portal de notícias do G1 e a Netflix, porque vocês passaram um bom tempo da quarentena utilizando essa plataforma de streaming. Aqui eu trouxe para vocês uma proposta do Enem de 2016, para mostrar para vocês como é fácil escrever uma redação do Enem, seguindo essa estrutura que eu acabei de passar para vocês e não sabendo quase nada. Bom, aqui no texto motivador, vocês geralmente recebem textos motivadores, né, ao longo da prova e vocês vão ler esses textos motivadores e destacar algumas palavras. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais e etc. Bom, a gente destaca aqui algumas palavras como a Constituição, o Estado laico, várias crenças, religiões e etc. Beleza? Destacou isso. Existem outras informações ao longo do texto, você pode aí em casa pegar a proposta de 2016 e depois comparar. Aqui eu trouxe para vocês uma redação, certo? Vamos ler. Vocês lembram das palavras que eu acabei de falar? Constituição, Estado laico, várias crenças, religiões. A gente vai pegar só a introdução, só para eu constatar para vocês que, retirando algumas palavras, você não vai plagiar o texto, você não vai copiar pedaços dos textos motivadores. Isso aqui é para que você tenha um direcionamento. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre a sociedade e o Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Percebam que aí na introdução eu tenho uma contextualização, que é a questão da Constituição Federal, que também esteve presente no meu texto motivador, não é verdade? Aí, eu tenho uma relação com o tema, visto que o tema é intolerância religiosa. E, por último, eu ainda faço uma abordagem geral, um desfecho crítico. Você precisa conhecer as competências que estão na cartilha do INEP, que você precisa saber, né? E você também precisa seguir esse passo a passo de projeto de texto. Percebam que, com isso, vocês chegarão a uma nota 1000, ok? Para finalizar, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Treine a partir do seu próprio projeto de texto. Defina seus argumentos antes de começar a produzir a sua redação. Produza um texto claro e objetivo. Fique atento para não tangenciar. Se preocupe em defender a sua ideia e resolver a problemática imposta pelo Enem. Utilize conectivos. Utilize uma linguagem impessoal. Nunca se inclua no texto.
Evite gírias, evite palavras e exemplos que somente você conheça. E leia muito, para que você consiga terminar a sua redação com êxito, certo? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que a prova de vocês esteja ao alcance e desejo uma ótima prova. Pessoal, desse jeito, parece que redação não é tão difícil assim. Sobre a nossa prova, é muito importante você, primeiro, separar os seus documentos. Use máscara, durma cedo, tome um bom café da manhã e o mais importante é a calma, é a tranquilidade na hora de uma prova. Boa sorte e boa prova. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.